O escândalo foi desmascarado ao vivo. O Brasil parou. Você provavelmente vai se lembrar deste momento como o dia em que a verdade explodiu nas telas da televisão, da internet, nas redes sociais. Um verdadeiro terremoto político. O que a CNN revelou, sem querer, ao vivo e em cores, foi simplesmente o que muitos de nós já suspeitávamos. A prisão de Felipe Martins foi uma armação monstruosa, escancarada, com contornos de perseguição política que fariam inveja aos piores regimes totalitários da história. E o mais grave, a revelação veio não de qualquer um, mas de um general do Exército, Freire Gomes, que teve a coragem de desmentir a própria narrativa oficial. Isso mesmo. O general simplesmente afirmou que nunca disse que Felipe Martins estava na tal reunião do golpe. Aquela reunião inventada para sustentar o teatro do golpe de Estado. E o pior, ou melhor, dependendo do seu grau de indignação, foi descobrir que o delegado da Polícia Federal colocou palavras na boca do general. Sim, você ouviu certo. O depoimento foi manipulado. E isso muda tudo. Isso é prova de que há uma engrenagem atuando nos bastidores para destruir reputações, para perseguir os aliados de Bolsonaro e sufocar a oposição com métodos dignos de ditaduras cruéis. Então, meu amigo, minha amiga, prepare-se, porque o que você vai ver a seguir é estarrecedor. E se você acha que já viu tudo, espere só até o fim deste vídeo, porque nós vamos conectar os pontos e revelar a peça que falta nesse quebra-cabeça da vergonha nacional. A manipulação foi expõe a maior farsa jurídica desde a ditadura. É inacreditável, mas é real. O próprio comandante do Exército, Freire Gomes, declarou com todas as letras que não identificou Felipe Martins na reunião citada como prova central do tal golpe de Estado. E o mais absurdo, quem inseriu o nome de Felipe ali foi o delegado da Polícia Federal. Você entende o tamanho disso? Isso não é erro. Isso é uma fraude institucionalizada. É uma armação construída com o objetivo de prender, calar e destruir alguém próximo de Jair Bolsonaro. Um homem que vinha crescendo como articulador político e que, ao contrário do que dizem, nunca fugiu do Brasil, nunca sequer saiu do território nacional. Isso está provado por registros telefônicos, dados de geolocalização da TIM, corridas de Uber e até mesmo por imagens de câmeras de segurança. Mas nada disso parece importar para os arquitetos dessa operação sinistra, que estão dispostos a tudo, tudo mesmo, para manter a narrativa do golpe viva, para proteger a reputação do STF, da PGR e daqueles que orquestraram essa prisão política. Porque é disso que se trata. Uma prisão política, preventiva, feita sem base legal, com documentos forjados e testemunhos manipulados. E isso, meu amigo, minha amiga, é o tipo de coisa que não se vê nem em regimes declaradamente autoritários. O que estão fazendo com Felipe Martins é um recado claro. Se você for aliado de Bolsonaro, você está marcado. E o povo está vendo, está acordando. Uma prisão sem prova, um julgamento sem crime. O Brasil virou uma piada internacional. Você já parou para pensar no absurdo que é manter um cidadão preso por 6 meses, sem uma única prova concreta, apenas com base em uma narrativa manipulada e depoimentos forçados? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Felipe Martins. A tentativa de imputar a ele o papel de mentor jurídico de um golpe inexistente se baseia em 3 pilares completamente frágeis. A delação de Mauro Cid, um homem pressionado, acuado, que já disse publicamente que foi forçado a confirmar uma versão já pronta. Os registros de entrada no Palácio do Alvorada, que são incompletos e inconclusivos, e o depoimento de Freire Gomes, que, como você já viu, foi distorcido. Não existe vídeo, não existe áudio, não existe testemunha visual que confirme a presença de Felipe naquela famigerada reunião. O que existe é apenas uma vontade política de condenar, de silenciar, de criar um bode expiatório para justificar a farsa. E o mais revoltante é que, enquanto isso, os verdadeiros criminosos seguem soltos, blindados por toga e cargo. É isso mesmo que você está ouvindo.
Estamos vivendo um tempo em que a injustiça virou política de Estado, em que a mentira virou ferramenta de poder e em que qualquer um que pense diferente é tratado como inimigo a ser eliminado. E você, cidadão de bem, patriota, que sempre acreditou na lei e na ordem, precisa ver esse vídeo até o final. Porque hoje é Felipe, amanhã pode ser qualquer um de nós. CNN Espanha. O plano: prender para calar, prender para forçar delação. Agora preste muita atenção, porque aqui está o coração da farsa, o motivo secreto que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Felipe Martins foi preso para ser quebrado, pressionado, humilhado e forçado a delatar Bolsonaro. Sim, é isso mesmo. A prisão dele foi uma estratégia rasteira, uma manobra de bastidores, daquelas que a gente só vê em filmes sobre ditaduras comunistas. Quando viram que ele não cedia, que não entregava ninguém, que não inventava nada contra o presidente, vieram com a denúncia formal, porque não dava mais para justificar a prisão preventiva com base em boato e ficção. É um jogo sujo, nojento, que usa a máquina do Estado contra cidadãos de bem. E o mais estarrecedor é que tudo isso foi revelado sem querer, ao vivo pela própria CNN, quando jornalistas analisavam o depoimento do general Freire Gomes e começaram a perceber as contradições grotescas nas alegações da Polícia Federal e da PGR. O público assistiu em choque. Aquilo não era um escorregão. Era a máscara caindo. Era a verdade vindo à tona, escancarando uma estrutura podre, politizada, que opera não pela justiça, mas por vingança ideológica. E mais, se Felipe Martins tivesse falado o que eles queriam, mesmo que fosse mentira, ele provavelmente estaria solto hoje. Mas ele teve coragem, ele se calou, ele resistiu, e por isso está sendo punido como se fosse um criminoso. Isso não é justiça, isso é perseguição descarada. Comandantes das Forças Armadas não reconhecem Felipe Martins. A farsa desmorona. E agora vem o golpe de misericórdia nessa encenação toda. Nem os comandantes das Forças Armadas sabiam quem era Felipe Martins. Você tem noção do que isso significa? O homem que, segundo a acusação da PGR, seria o mentor jurídico do golpe, supostamente articulador intelectual da maior conspiração da história recente, simplesmente não era reconhecido pelos principais generais do país. O comandante da aeronáutica foi taxativo. Nunca viu Felipe Martins na vida. O do exército, idem. Ninguém ali, entre os mais altos cargos militares da República, tinha qualquer ligação, lembrança ou testemunho de que Felipe participou de reunião alguma. Então, como ele poderia ser o cérebro de uma operação golpista? Só se fosse um fantasma. Mas o pior ainda vem. Mesmo diante disso tudo, mesmo diante da completa ausência de reconhecimento por parte dos militares, mesmo com provas técnicas que mostram que ele nem sequer estava no local das reuniões, ainda assim a acusação foi mantida. Isso, meu amigo, minha amiga, é a inversão completa da lógica, da justiça, do bom senso. É como condenar alguém por estar numa reunião que ele nunca foi, com pessoas que nem sabem quem ele é. Mas é exatamente isso que está acontecendo neste país. O caso Felipe Martins está se tornando o maior símbolo do abuso de autoridade judicial da história contemporânea do Brasil. Um alerta vermelho de que nossa democracia está sendo sequestrada por um grupo que atua como se fosse intocável. Dados da TIM, Uber e imagens provam. Felipe não estava no local da reunião. Se você acha que até aqui já é escandaloso, segura essa. Todas as provas técnicas apresentadas pela defesa de Felipe Martins o colocam em um lugar completamente diferente no exato momento em que teria ocorrido a reunião do suposto golpe. Isso mesmo. A localização do celular pela operadora TIM, os registros de corrida da Uber e até câmeras de segurança mostram que ele não estava no Palácio do Alvorada naquele dia e naquele horário. E não estamos falando de achismos, estamos falando de dados objetivos, tecnológicos, irrefutáveis. O celular dele não se moveu para os arredores do Alvorada. Os registros do Uber mostram outra rota e as imagens reforçam o que os documentos dizem. Então me diga, como que alguém pode ser acusado de participar de uma reunião se ele nem estava no local?
Como que se sustenta uma denúncia com base apenas em depoimentos confusos e contraditórios, que já foram colocados em dúvida pelos próprios autores? A resposta é simples e cruel. Não se trata de prova, se trata de vingança política. Quando os fatos não servem à narrativa, a narrativa passa a ignorar os fatos. E se você acha que isso está acontecendo só com o Felipe Martins, pense de novo. Isso é um laboratório. Estão testando até onde podem ir, o quanto o povo aguenta calado, o quanto a imprensa vai fingir que não vê. Mas hoje você viu, e agora você sabe. Ex-ministro da Justiça desmente a ti mesmo a PGR. Narrativa cai em pedaços. Se as provas técnicas e os depoimentos dos generais já eram uma bomba, aguarde essa. O próprio Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, confirmou publicamente que nunca participou de nenhuma reunião com Felipe Martins junto a Bolsonaro. Isso destrói completamente a linha de acusação da PGR, que insiste em manter a fantasia do golpe. Além dele, o presidente Jair Bolsonaro também nega qualquer envolvimento ou participação de Felipe nesses encontros conspiratórios. Então a pergunta que não quer calar é: se os próprios envolvidos e testemunhas diretas dizem que isso nunca aconteceu, quem está mentindo? Quem está fabricando essa narrativa? E por quê? A resposta, que parece mais clara a cada dia, é que o Estado profundo está tentando criar um inimigo interno para justificar sua própria existência, sua perseguição a quem desafia seu poder. Felipe Martins não é só uma vítima dessa trama. Ele é o exemplo vivo de como a máquina política do Brasil está sendo usada para destruir reputações, quebrar famílias e calar vozes que incomodam. E enquanto isso, a PGR insiste em manter uma acusação frágil, baseada em depoimentos duvidosos e provas circunstanciais, sem nunca apresentar uma prova concreta que realmente ligue Felipe a qualquer crime. É uma verdadeira palhaçada judicial, uma afronta à nossa Constituição, uma humilhação para todos nós que ainda acreditamos na justiça. A Lava Jato proibiu prisões sem provas, mas a PGR ignora tudo. E aqui vai um detalhe que muita gente não sabe, mas que deixa claro o tamanho da ilegalidade cometida contra Felipe Martins. A Lava Jato, símbolo da luta contra a corrupção no Brasil, jamais aceitou manter presos acusados sem provas concretas dentro do prazo legal. Nenhum preso da Lava Jato ficou mais de 35 dias sem ser denunciado formalmente. E a prisão preventiva só foi mantida depois de uma rigorosa avaliação judicial em várias instâncias. O que Felipe sofreu, portanto, é uma inversão dessa regra, uma afronta direta aos princípios do devido processo legal. A PGR, que deveria zelar pela legalidade, fez exatamente o contrário. Manteve Felipe preso por 6 meses, sem provas, e só depois teve que justificar a ilegalidade com uma denúncia frágil e forçada. Isso não é apenas um erro burocrático, é um crime contra o Estado democrático de direito. E o que é pior, enquanto Felipe estava encarcerado, ninguém fez nada para defender seus direitos. Nem os seus aliados políticos, nem a mídia tradicional, que preferiu silenciar. Isso mostra o quanto a perseguição é política e sistemática. Essa história precisa ser contada e recontada para que o povo brasileiro entenda que a justiça está sendo manipulada por aqueles que deveriam protegê-la. A armação foi revelada ao vivo. A verdade começa a escapar. Agora, o momento que todo mundo estava esperando. A grande revelação feita ao vivo na CNN, um dos canais mais assistidos no Brasil. Foi ali, diante de milhões de espectadores, que a farsa começou a desmoronar. O depoimento do general Freire Gomes, que até então era usado como prova-chave contra Felipe Martins, caiu por terra. O próprio general afirmou que nunca disse que Felipe participou da reunião onde supostamente teria ocorrido o golpe. O delegado da Polícia Federal é quem colocou essa palavra na boca dele, uma adulteração descarada. É inacreditável que uma instituição que deveria defender a verdade e o Estado de Direito faça algo tão baixo, tão antiético. E a audiência, perplexa, viu como as peças desse jogo sujo começaram a se desmontar, mostrando que Felipe Martins foi vítima de uma armação política de proporções épicas. Esse vídeo viralizou nas redes
e virou um divisor de águas. Porque a partir daquele momento, ficou claro que a perseguição tem um rosto, um nome, uma estratégia, e que Felipe Martins é apenas o primeiro a ser atacado para que outros que defendem o Brasil e a liberdade fiquem calados. E essa verdade que escapou ao vivo pode ser o começo do fim dessa farsa toda. A sobrevivência de Felipe Martins é uma lição para todos nós. O que mais impressiona nessa história toda não é só a injustiça, mas a resiliência de Felipe Martins diante de tamanha perseguição. Por 6 longos meses, ele ficou preso, pressionado para trair seus princípios e entregar aliados. Mas ele resistiu firme, calado, convicto da verdade e da inocência. Essa coragem mostra que não importa o tamanho do inimigo contra quem lutamos, o que vale é manter a integridade, a fé e a convicção no Brasil que amamos. A luta de Felipe não é só dele, é uma luta de todos nós que queremos um país justo, livre e democrático, onde a direita possa se expressar sem medo de perseguição. E o mais chocante, enquanto ele sofreu esse calvário, as instituições que deveriam proteger o cidadão estavam usadas para destruir quem pensa diferente. Essa é a verdade nua e crua por trás dos muros do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Felipe Martins é um exemplo vivo do que está errado, mas também da esperança que ainda temos de reverter essa situação. A pergunta que fica no ar é: o STF vai fazer justiça e absolver esse homem, ou vai continuar alimentando a narrativa para salvar seus próprios interesses? Você decide, você que está assistindo agora. O futuro de Felipe Martins e o destino do Brasil estão em jogo. Chegamos a um ponto decisivo, um momento de ruptura onde a justiça brasileira precisa mostrar sua verdadeira face. Será que vai prevalecer a verdade ou a politicagem? O caso Felipe Martins é um espelho do que acontece com muitos brasileiros que ousam desafiar o sistema. A decisão do Supremo Tribunal Federal não será apenas sobre um homem, mas sobre o futuro da nossa pátria, da nossa liberdade e do nosso direito de expressão. Se a absolvição vier, será um passo gigante para restabelecer a confiança no nosso sistema judicial. Se vier a condenação, será um sinal claro de que estamos vivendo uma ditadura judicial, onde os direitos e as garantias individuais são pisoteados em nome de interesses políticos escusos. E enquanto essa decisão não sai, o povo brasileiro deve ficar alerta, vigilante e unido para não deixar que essa injustiça se repita com ninguém mais. Felipe Martins já mostrou que a força da verdade pode resistir à tirania. Agora cabe a nós, cidadãos de bem, fazer a nossa parte e garantir que essa batalha não seja em vão. Nossa voz, nossa luta. A hora é agora. E para encerrar, quero deixar um recado direto para você que nos acompanha. Não podemos mais aceitar que a justiça seja manipulada para perseguir quem defende o Brasil de verdade. O caso Felipe Martins é só a ponta do iceberg de uma trama muito maior que tenta calar a direita, destruir famílias e apagar a esperança de um Brasil livre e soberano. Aqui neste canal, você tem um espaço para denunciar essa verdade, para dar voz àqueles que são silenciados. Se você acredita na inocência de Felipe, se você quer justiça de verdade, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Precisamos espalhar essa indignação para todos os cantos do país, porque só com a força do povo vamos derrubar essa farsa, acabar com as perseguições e construir um Brasil onde a justiça valha para todos. E não só para os poderosos. A luta é dura, mas a vitória é certa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Aqui é a sua casa.